existe uma conexão entre o vendedor e o cliente. E essa conexão é determinante no sucesso ou não daquela transação comercial. E uma boa venda é aquela em que as duas partes saem satisfeitas. E eu tenho uma dúvida. Qual que é a diferença do psicólogo para o psicanalista? Nos nomes de Freud, Jung, quem são essas principais personalidades? Dá para você dar uma diferenciação um pouco mais rasa, assim, para a gente poder entender? Pessoa deprimida, por exemplo, é uma pessoa que parece que está sem energia. Sim. Mas a energia é constante. Sim. Essa energia, ou seja, essa energia está lá, mas ela está no inconsciente. Ela não está na consciência da pessoa, que é a razão, que é a consciência. Essa energia direcionada de acordo com a vontade. O que eu chamo de escuta qualificada é quando você realmente consegue se conectar. Então, existe aquela verdadeira empatia, aquela verdadeira transferência e contra-transferência que faz com que você consiga, ainda que de forma imperfeita, se sentir no lugar da pessoa. Mesmo que os interesses e as buscas sejam divergentes, a compreensão do que é o universo do outro leva à possibilidade de um acordo ou até um desacordo dentro de uma certa paz. A primeira delas, mais clássica, é a análise dos sonhos. Sim. Nos sonhos, você tem o acesso mais puro, entre aspas, ao inconsciente. E o que você costuma fazer para esvaziar a sua mente de tantas informações, trocas? Acontece da sua bateria social às vezes cair? Antenas, cabos e redes, telecomunicações e conexões. O que isso tem a ver com aquelas conexões invisíveis que a gente não consegue ver? Hoje, o meu convidado, ele entende bastante sobre esse crossover de conexões negociais e conexões mais interiores dos seres humanos. Hoje, o meu convidado ele é o Daniel Laguna, gerente de relacionamento, parcerias com operadoras da Telebrás, uma empresa que está incumbida de levar a internet para todos os rincões do nosso país. Seja muito bem-vindo, Daniel Laguna! Obrigado, é um grande prazer estar aqui, tenho certeza que nós vamos nos divertir muito. Daniel, eu te conheci quando eu ingressei no concurso de 2015 da Telebrás. Você trabalhava com essa parte de parcerias e, na minha concepção, era ali relacionado a esse universo de vendas, porque a Telebrás é uma empresa que tem uma parte do governo, mas também tem esse viés do direito privado, porque eu sou da área do direito, eu imaginava assim. E quando eu estava no LinkedIn, mantendo contato com você, mesmo já tendo saído da Telebrás, eu fiquei surpresa quando eu vi que você colocou: estou feliz em ter acabado de finalizar uma pós-graduação em psicanálise junguiana. Uhum. Eu fiquei muito surpresa, porque a gente não se conhecia muito bem, mas de vista. Eu via você lá falando sobre vários assuntos corporativos e, de repente, psicanálise junguiana. O que uma coisa tem a ver com outra? Me conta aqui um pouquinho. Bom, seguramente, quando nós somos agentes públicos, e é o seu caso também, é o caso de muitas pessoas aqui em Brasília, quem faz isso de forma vocacionada seguramente tem uma grande preocupação com o bem-estar das pessoas, né? O nosso trabalho é entregar bem-estar, é entregar serviços públicos, é entregar desenvolvimento para as pessoas, né? Essa é a vocação do agente público, né? E existe, digamos, esse trabalho, ele trabalha no nível macro, ele trabalha no nível coletivo. A psicanálise junguiana tem esse conceito do inconsciente coletivo, esse conceito da análise da psique das massas e também do indivíduo, né? E o trabalho clínico traz essa visão individualizada das pessoas, essa ligação, essa empatia, essa compreensão mais profunda do ser humano, tá? Sim, a sua formação é em relações internacionais, que Correto. já traz esse viés da diplomacia. Sim. E pelo que eu venho estudando, as vendas para uma pessoa que vem de uma família de servidores públicos, para eu entender um pouquinho sobre venda de um modo mais simplista, eu diria que vendas é relacionamento. Sim, com certeza. Existe uma conexão entre o vendedor e o cliente. E essa conexão é determinante no sucesso ou não daquela transação comercial.
E uma boa venda é aquela em que as duas partes saem satisfeitas. Né? Com certeza. Não é uma boa venda quando só o vendedor sai satisfeito. Né? Pode ser naquele momento isolado, mas então aquele cliente ficará marcado com aquela marca, com aquele vendedor, se o negócio no final das contas não foi bom, com um sentimento negativo. Então, no médio prazo, e tanto mais em longo prazo, não será uma boa experiência de comercialização se as duas partes não tiverem essa conexão e não saírem satisfeitas, seguramente. Então, esse autoconhecimento, inclusive no que eu venho estudando também com relação à oratória, persuasão, convicção. Quando a gente vai levantar uma bandeira sobre determinado assunto, e esse assunto às vezes é uma bola dividida, como diz o Samerage, você tem que ter um autoconhecimento para você bancar aquela ideia, porque se vier alguém com alguma outra, uma fala diferenciada, assim, e quebrar o seu ponto de vista, o seu desenvolvimento, se você não tiver uma autoconfiança ali, você cai. Uhum. E nessa questão do autoconhecimento, eu já fiz vários tipos de terapia, eu adoro e faço até hoje. E eu tenho uma dúvida, qual que é a diferença do psicólogo para o psicanalista? Bom, perfeito. Essa é uma questão muito importante, né? Então, a psicologia em si, durante a maior parte da história da humanidade, era um ramo da filosofia. Então, foi lá no final do século XIX, começo do século XX, que começou a se pensar uma psicologia como parte das ciências naturais e como uma ciência propriamente dita, né? Acontece que grande parte desses primeiros fundadores, desses pais da psicologia como ciência, eram médicos, ou seja, eram psiquiatras. E aí já vinha a nossa primeira distinção, né? Então, o psiquiatra é o médico que tem a especialização em psiquiatria, certo? O psicólogo, hoje, em grande parte dos países, inclusive no Brasil, é uma profissão altamente regulamentada. Então, ela possui os seus conselhos, possui a sua legislação, que deve ser aplicada, que deve ser seguida para que as pessoas operem dentro da psicologia como psicólogos, certo? A psicanálise acabou ficando, afinal de contas, as coisas se tripartiram, né? Como uma coisa mais livre, ou seja, é um trabalho clínico, é um trabalho de autoconhecimento, ela tem as suas tradições, como, por exemplo, a formação em um tripé analítico, formação teórica, análise pessoal e atendimento supervisionado, e ela busca pessoas de várias formações para que enriqueça-se o conhecimento, para que se possa enriquecer o trabalho intelectual, o trabalho clínico. Então, ela busca ser mais aberta, enquanto a psicologia sempre exigirá especificamente uma graduação na psicologia, uma inscrição em um conselho de psicologia, né? Nós temos, eu não sou da área, mas assim, pelo que eu já fiz, nós temos algumas referências que o público em geral com certeza deve ouvir de uma maneira até corriqueira nos nomes de Freud, Jung. Quem são essas principais personalidades? Dá para você dar uma diferenciação um pouco mais rasa, assim, para a gente poder entender, de certa forma? Com certeza, isso é muito importante. Então, assim, a priori, a psicanálise é muito ligada ao próprio Freud, né? Então, o Freud usou esse nome e criou uma linhagem de pessoas que seguem mais ou menos uma linha comum, como, por exemplo, o complexo de Édipo, os mecanismos de defesa, o narcisismo, as neuroses dentro de um sistema freudiano. Então, nós temos autores pós-freudianos como Melanie Klein, nós temos o Lacan, nós temos o Winnicott, nós temos o Bion. No caso do Jung, existe o uso de psicanálise junguiana desse termo, mas é uma coisa um pouco mais complicada. Porque é o seguinte, o Jung fez parte do movimento psicanalítico, ele chegou a ser presidente vitalício da Associação Psicanalítica Internacional, até que ele rompeu com Freud, certo? Mas não é verdade que ele tenha sido, embora isso se leia frequentemente, discípulo de Freud, isso é falso, né? Sim. O Jung seguia uma linha própria dele na Suíça, então ele fazia pesquisas principalmente ligadas à esquizofrenia, que na época era chamada de demência precoce, e o Freud em Viena fazendo trabalhos com a histeria. Em um dado momento, o Jung entrou em contato com o Freud, eles ficaram muito amigos e o Jung passou a fazer parte do movimento psicanalítico internacional, considerado pelo próprio Freud com o título de um príncipe herdeiro na psicanálise. Ocorre que eles romperam, né? E desse rompimento, o Jung começou a usar o termo primeiro psicologia analítica e depois psicologia complexa. Certo? Sim. Então, normalmente, mais frequentemente, a obra do Jung
na clínica e na própria academia, chamado de psicologia analítica. Embora o termo final do Jung tenha sido psicologia complexa. Como o Jung buscava manter a mesma abertura que existia no movimento psicanalítico, ele deixou isso claro, ele disse isso abertamente, que ele queria que tivesse pessoas de várias formações dentro do movimento, biologia, história, filologia, filosofia. Então hoje, num ambiente regulado como o do Brasil e em grande parte do mundo, não convém para quem realmente quer seguir o caminho que o Jung tinha fundado, usar o termo psicólogo, que na época não era uma profissão regulamentada. Aliás, era uma coisa que estava nascendo, né? O Jung fez parte da criação da psicologia moderna, separada da filosofia. Então, hoje nós falamos em psicanálise junguiana por conta da psicanálise como uma ocupação, que existe na classificação brasileira de ocupações, que condiz perfeitamente com o trabalho que se faz. Mas nós não seguimos a linha fundada por Freud. E quando vocês têm... Você já com certeza deve ter participado de encontros com outros psicanalistas de outras vertentes e que tudo isso gera uma interdisciplinariedade muito grande. Eu acredito que deve ser como se fosse um mastermind. Cada um dá seu ponto de vista de acordo com a sua formação anterior, com as suas experiências. Deve ser algo muito curioso, inclusive, assim. Infelizmente não é assim. Não? Não, eu gostaria muito que fosse, né? Mas existe uma tendência ao sectarismo nos grupos. Então, existem pessoas que se colocam como freudiano ortodoxo. E tem história, tá? Nós falamos do rompimento entre o Freud e Jung. Sim. O Freud, depois desse rompimento, criou uma espécie de inquisição para manter a integridade da teoria psicanalítica na época, para que não surgisse outro Jung, outro dissidente. Sim. Então, esse sectarismo, ele existe. Eu citei o exemplo do Freud, mas sectarismos existem na psicologia também. Então, existem as pessoas que são behavioristas, outros psicólogos que são psicanalistas, existem pessoas que seguem a linha da terapia cognitivo-comportamental, existe o MDR. Eu já fiz MDR. Então, e dificilmente eles se conversam, né? O ideal seria isso, né? Seria um sentido de ciência. Intercâmbio. Seria, mas infelizmente é raro encontrar pessoas que têm essa maturidade de não serem sectaristas. Daniel, eu vou te fazer uma pergunta leiga, mas a gente ouve falar... Porque, assim, ultimamente as pessoas se apropriam e usam os termos narcisismo, alguns movimentos feministas falam da Simone de Beauvoir, que namorou, foi casada com Freud. Ela era desse ramo também do autoconhecimento da psicologia, da psicanálise? Eu gostei muito da sua pergunta, porque, como eu disse, não era uma coisa regulamentada. Então, várias pessoas, vários intelectuais fizeram parte desses movimentos psicanalíticos, dessas escolas psicanalíticas e também do que foi a psicologia complexa, que hoje eu uso psicanálise complexa para me referir ao trabalho do Jung, né? Sim. Então, é muito comum, ainda é, né? E aí, dificilmente você vai ver uma palestra, algum vídeo, TCC e arte, mas psicanálise e arte, sim, por conta da interdisciplinaridade. Não ocorreu que ficou uma coisa muito regulamentada, a psicologia, muito fechada, se tornou um certo corporativismo que atrapalha esse intercâmbio também, né? Sim. Essa é uma das belezas do que é a ocupação de psicanálise mais aberta, né? E embora eu concorde, tenham discussões de regulamentação, que hoje, com a internet, tem, por exemplo, pessoas oferecendo formações de psicanálise em um fim de semana, né? Aí eu entendo que não seja interessante. Não. Né? Seria, no máximo, para tirar algumas dúvidas e deixar a pessoa um pouco menos ignorante com as terminologias, com as situações. Exato. Mas o tripé é muito importante. Então, um bom psicanalista, ele tem a formação no tripé. Então, ele tem uma formação teórica sólida, ele tem análise pessoal de pelo menos 100 horas e um atendimento supervisionado com um analista experiente que também, pelo menos umas 100 horas de atendimento supervisionado. Isso forma um analista desde as suas origens. Tá? Tanto o Jung quanto o Freud convergiram nessa visão de que esse era o tripé para se formar analistas ou psicanalistas. Sim, e me fala um pouquinho dos arquétipos do Jung. Sim. Que hoje em dia também é um termo que... muito disseminado, só que eu quero ver sobre o viés do Jung. Tá bom. Eu fico, na verdade, feliz que ele tenha ficado disseminado, tá? Quando o Jung criou esse termo, ou usou esse termo, porque já havia ocorrências anteriores, até em algumas traduções, alguns textos de Kant, esse termo aparece, tá? Mas do ponto de vista da psicanálise, da psicologia, esse é um termo ligado à obra do Jung, tá?
E ele foi muito mal recebido e muito criticado na época. Sim. Tá? Como um conceito obscuro ou como um conceito que tem um pouco de lamarquismo, né? Para quem não se lembra, o Lamarck, que tinha a ideia de que as pessoas poderiam transmitir características que ela teria adquirido, como, por exemplo, a academia fica fortão e transmitiria essas características para os descendentes. Então, existiam essas duas críticas, né? Tanto como Sim. conceito obscuro, não científico, e também como lamarquismo, né? Essas duas coisas aparecem bastante. Então, o que são os arquétipos, afinal de contas? Sim. Tá? Os arquétipos são imagens que são herdadas, que fazem parte da psique humana intrinsecamente. Tá? E os próprios animais também possuem arquétipos. Um exemplo que eu dou bastante é o ninho do passarinho. Ele não é aprendido. O ninho já tem aquele formato, aquela construção na própria psique, na própria biologia das aves, do pássaro, da pomba. Independe. A casa do João de Barro, ela não é ensinada. Tá? Ele já nasce com essa programaçãozinha. Exatamente. E nós também temos os nossos arquétipos. E os arquétipos são coisas, são realidades biológicas, são realidades do que é ser humano. Né? Sim. E nós trabalhamos com imagens arquetípicas na mitologia, nos contos de fadas, mas os arquétipos não se reduzem a essas imagens. Tá? Os arquétipos são mais do que isso. Eles tá? são apenas representativos para as pessoas poderem visualizarem essas por meio da mitologia, por exemplo, ou eu estou equivocada aqui nesse sentido? Então, nós estamos entrando nos assuntos mais complexos da psicanálise junguiana, ou da psicanálise complexa. Né? Então é o seguinte, nosso cérebro, nossa psique, não é só o cérebro, nossa psique trabalha por imagens. Então nós temos uma série de imagens, uma série de representações que nós vemos nos sonhos, por exemplo, nós temos uma vivência psíquica muito mais próxima dos homens antigos, que tinham um nível de consciência menos desenvolvido. E isso não é uma crítica a esses homens, era um outro estado de consciência. Sim. Nos sonhos, esse estado de consciência ocorre novamente, nós estamos tendo um contato direto com o inconsciente. E como aparecem os arquétipos nos sonhos? Por exemplo, o arquétipo do velho sábio pode aparecer como seu avô falecido. Mas o arquétipo do velho sábio é o seu avô falecido? Não é. Ele é um arquétipo que, na sua psique, dentro do seu aspecto subjetivo, pode aparecer no seu sonho como o seu avô falecido. Mas ele tem um conteúdo energético, ele tem um significado simbólico que nós identificamos, por exemplo, como o velho sábio. Ah, sim, Daniel. Olha só que assim, na minha vida, na minha história, eu era casada e eu tinha muito medo de me tornar mãe, de falar, eu quero engravidar. E eu participei de um programa que a mãe da minha amiga, que é psicóloga, o nome dela é Cristina, ela fez a Roda das Deusas. Nós nos encontrávamos em grupos de mulheres e ela foi falando de cada deusa. Nós elaborávamos mandalas com sementes. E nessa Roda das Deusas eu verifiquei que a que eu tinha menos contato, tinha menos a ver comigo, era a Deméter. Eu trabalhei essa Deméter. E depois dessa Roda das Deusas eu decidi de fato ser mãe e alguns meses depois eu engravidei. Sim, esse é um exemplo bem claro de aplicação clínica da obra do Jung, da psicanálise complexa. Né? Por quê? Porque Deméter, Zeus, Hermes, né, são figuras mitológicas e muita gente tem uma visão reducionista da mitologia. Ou seja, a mitologia era uma crença de um povo que não tinha a iluminação da ciência e inventava coisas fantásticas. E isso está errado. Né? Nós temos ali imagens geradas espontaneamente pela psique humana e que representam estados e realidades da humanidade. Né? Existe eu quero dar um exemplo aqui que eu gosto muito, que tem no livro da Yolanda Jacob, que é uma psicanalista do ramo junguiano, ela estudou com o próprio Jung. Ela tem uma imagem em um dos livros dela que ela fala que os antigos olhavam o sol submergindo nas águas, quando o sol está se pondo. E quando ele nasce fresco e novo, que também o sol é mais fraco durante a manhã. Sim. Né? Essas imagens revelam coisas que estão impressas na nossa psique. Hoje, aqui em Brasília, por exemplo, é muito comum as pessoas irem ver o sol submergir no Lago Paranoá. Elas vão até lá fazer isso. Mas por quê? Porque faz parte da nossa psique. E esses mitos representam partes da nossa psique também. São religiões focadas na experiência psíquica. Tá? Sim. Então, você teve um contato com um certo arquétipo, com uma certa realidade,
que esse símbolo trouxe um aspecto curativo, um aspecto de conexão com o lado que estava em você, mas que você não tinha se conectado a ele. Não tinha. Aí, para quem não acompanha a mitologia grega, Deméter é uma deusa que cuida das plantações, ela é mãe. Então, eu trabalhei muito isso em mim, porque até então, eu acho, pela roda das deusas, pelas minhas análises assim superficiais, eu tinha muita conexão com Atenas. Ou com a Artemis também. Atenas era uma mais intelectualizada, que pensava nas questões mais profissionais, corporativas, encontros, diplomacias, por exemplo, a minha visão. E a Artemis já era aquela da mata, chamam de deusa, não é deusa virgem, é deusa, tem um nome, agora que eu não estou lembrando, mas se eu lembrar eu falo de novo. Mas ela é da mata, ela não se envolve com homens, e caçadora, e gosta de a natureza e aventuras. Sim, aliás, são arquétipos relacionados, né? Atena e Artemis, né? Sim. A Atena tem um aspecto muito interessante, porque na mitologia grega ela nasce da cabeça de Zeus, né? Ela nem tem mãe, mas ela é uma conselheira dos guerreiros na mitologia, diferentemente de Artemis, que já é completamente alheia aos homens, né? É muito interessante porque isso também são realidades psíquicas e estados psíquicos possíveis. E aí eu já digo uma coisa bem interessante. O Jung tem um conceito dentro da psicanálise complexa que é ânimos e ânima. O inconsciente da mulher é masculino e o do homem é feminino na psicanálise complexa. E aí, então, no caso das mulheres, por exemplo, elas podem ter um estado, por necessidade, por escolha, de serem mais possuídas por esse ânimos e viverem mais ligadas com esse ânimos e, por exemplo, com o arquétipo representado por Atena ou até por Artemis. Que legal! Uhum. E assim, eu vejo muito na internet, mas aí já é outra coisa, o pessoal falando, energia feminina, energia masculina, porque a mulher que está no masculino não consegue se relacionar com o homem, ou então ela arruma homens mais ligados à questão mais feminina, que são aqueles homens que já são mais acomodados e tal. E a gente ouve muitas especulações sobre isso. Eu fico até feliz que isso seja de discussão geral. Mais uma vez, você está me deixando muito feliz aqui hoje, né? Porque as pessoas estão falando de arquétipos em geral, né? Como eu não sou tão conectado, né? E agora eles também estão falando de energia masculina e feminina, que é um conceito bastante ligado ao trabalho do Jung. Tá? O Jung concebeu a libido como uma energia psíquica geral, diferentemente de Freud, que via a libido como uma energia puramente sexual e separava de outras, digamos, pulsões, no caso do Freud. Né? Mas a psicanálise do Freud é muito ligada à sexualidade. Sim. O Jung não. O Jung via a libido como uma energia psíquica geral que se expressava e era canalizada de alguma forma. Se transforma até em criatividade. Se transforma em várias coisas. E ela pode estar mais no consciente, mais no inconsciente. Uma pessoa deprimida, por exemplo, é uma pessoa que parece que está sem energia. Sim. Mas a energia é constante. Sim. Essa energia, ou seja, essa energia está lá, mas ela está no inconsciente. Ela não está na consciência da pessoa, que é a razão, que é a consciência. Essa energia direcionada de acordo com a vontade. Nossa, que interessante. Assim, eu comecei a ler, mas eu parei o livro de um professor que ele fala muito sobre os chakras. Aí tem as energias, tem essa questão. Eu não sei se isso se comunica em algum momento com Jung, há também a programação neurolinguística. Comunica-se bastante. O Jung era um grande estudioso e, aliás, todo mundo que esteja nesse ramo, que realmente se dedique, gosta muito de estudar mitologia, religião, filosofia e história, né? Então, essas são todas formas de representações simbólicas de aspectos da psique humana. Sim, né? Daniel. E agora vamos voltar para o âmbito corporativo. Lá onde você trabalha, você tendo todo esse estudo, esses interesses, você geralmente como um gestor de uma equipe. Uhum. Você, às vezes, trabalha muito, de certa forma, até como psicólogo da sua equipe? Sim, seguramente, né? O chefe, né? O gestor, ele tem um aspecto, falando em arquétipo, de paternal, né? Um bom gestor tem que ter um cuidado com as pessoas. Sim. Né? E esse cuidado pode ser muito melhor exercido. Eu vejo que eu me desenvolvo mais nesse sentido depois de ter me profissionalizado nesse ramo. Né? Embora eu já me interessasse desde bem mais novo, a profissionalização, a prática de ouvir as pessoas, de conseguir se conectar com elas, muda bastante para o gestor.
né? Você me falou em escuta qualificada, quando a gente estava trocando uma ideia antes, e eu já vinha pensando em escuta ativa, aí já estudei sobre empatia, compaixão. Como que é essa escuta qualificada? Porque isso também eu acho que é um pilar na questão das vendas, das relações. Perfeito, concordo. É isso mesmo. A escuta que eu chamo de escuta qualificada é quando você realmente consegue se conectar. Então, existe aquela verdadeira empatia, aquela verdadeira transferência e contra-transferência que faz com que você consiga, ainda que de forma imperfeita, se sentir no lugar da pessoa. E, com isso, conseguir entendê-la melhor. E, em alguns aspectos, acaba, principalmente na clínica, que você acaba captando coisas que ela própria conscientemente ainda não tinha feito, mas é preciso que haja essa escuta qualificada. Sim, porque hoje eu observo tanta gente falando, e enquanto o outro está transmitindo uma mensagem, a pessoa já está pensando em rebater, em desqualificar ou então qualificar, já está elaborando algo. Exatamente. E acaba que não centra naquele presente. Isso, e isso não são palavras vazias, né? É difícil nos despojarmos dos nossos preconceitos e aqui eu não digo nem de um ponto de vista negativo da palavra em si. Tá? Os preconceitos existem. Por quê? Porque é impossível que nós julguemos tudo no mundo a todo momento de forma profunda, né? Ou principalmente neutro, como um mero observador. Exato. Mas, então, a capacidade de ouvir o outro, tentando entender a partir da perspectiva da própria pessoa e não da sua, é um trabalho difícil. Não é uma coisa, decidir fazer isso. Requer treino, requer autoconsciência, autoconhecimento, para que você possa entender como as suas próprias convicções, a sua própria formação psíquica interpreta aquilo que o outro está falando e a capacidade de buscar entender a psique e o mundo psíquico do outro. Sim, e voltando, você na Telebrás, você lida com as operadoras, os parceiros, pessoas do mundo corporativo, pessoas do governo, às vezes vai a eventos internacionais. Sim, sim. Provavelmente, assim, o seu dia você passa se comunicando muito com as pessoas. Correto. Você, nessas comunicações, como é que eu vou dizer, assim, quando você vai passar de um mundo para o outro, você está lidando com o governo, depois você vai lidar com o setor privado, assim. Como que você, né, para você se conectar com os outros, trazendo essas conexões invisíveis da psique, você tem feito isso provavelmente agora de uma maneira mais intencional e trazendo essa consciência. Sim. Como que você promove essas conexões com tanta gente e, às vezes, simultaneamente, em ambientes tão diferentes? A grande questão aí, tanto no ambiente corporativo quanto de governo, é que nós estamos conversando com pessoas. E é muito importante essa capacidade de entender o que o outro quer. O que eu não gosto, quando eu estou lidando nesse ambiente, são de pessoas não autênticas, de pessoas com intenções ocultas, né, intenções ilícitas, e isso não é bom. Sim. Agora, mesmo que os interesses e as buscas sejam divergentes, a compreensão do que é o universo do outro leva à possibilidade de um acordo ou até um desacordo dentro de uma certa paz, de uma certa compreensão mútua. Sim. E que traz aquela satisfação que nós estávamos falando sobre vendas, né? Ainda que, por exemplo, a negociação não seja exitosa, se um compreende os motivos do outro, aquela interação sai positiva. Muitas vezes você mantém até um contato ou surge uma amizade, até mesmo de negociações que não têm um bom resultado, por conta dessa escuta qualificada, por conta dessa conexão. Isso é muito importante. Porque eu observo que as pessoas, às vezes, levam muito para o lado pessoal. Às vezes, uma discordância profissional, as pessoas levam para o pessoal e pegam raiva da outra, implicância. Às vezes, tem uma comparação, competição. E quando você se conhece e vai, de uma certa forma, desarmado, tendente a chegar a uma negociação e a buscar a melhor solução. Sim. E nós estamos sempre projetando os nossos conteúdos no mundo externo, né? Psiquicamente falando, não existe uma separação clara entre o mundo interno e o mundo externo. Ambos se misturam. Totalmente. Basta a gente estar vivo que... Exatamente. Então, por exemplo, eu estou sentado aqui, se eu olhasse para você e eu me lembrasse de uma figura da minha infância que eu não gostava, eu poderia projetar em você que não é essa figura, esse sentimento. Sim. Ou então,
falando até em situações mais sombrias, né? Eu tenho algum tipo de experiência muito negativa com o feminino e acabo adquirindo ódio de mulheres. Isso são projeções de conteúdos que existem dentro da nossa psique, que são, então, colocadas no mundo externo, cheias de carga afetiva, de tonalidade afetiva. Então, isso acontece muito e é natural que aconteça. Agora... É com autoconhecimento que você começa a entender melhor essa dinâmica e viver com mais integridade. Eu tive um insight agora, porque nessas caminhadas todas eu aprendi que nós muitas vezes somos espelhos. O que nós vemos, observamos no outro, ou dizemos que aquele outro é de determinado jeito, às vezes é um reflexo nosso que a gente está vendo na pessoa. Uhum. E quando eu estava fazendo terapia, numa fase um pouco crítica da minha vida, a minha terapeuta falava assim, o que você está precisando aprender com essa situação? Enquanto você não aprender, esse tipo de ciclo ou situação vai continuar se repetindo na sua vida. Uhum. E às vezes eu trocando ideia com amigas e a gente chega a essas conclusões. Sim, sim, perfeito. Nós temos determinadas forças internas que muitas vezes nós não temos. Aliás, a maior parte da nossa psique é inconsciente. Consciente é a menor parte, é aquela libido, aquela energia psíquica direcionada através da nossa vontade. Mas grande parte dos conteúdos, dos conhecimentos que nós temos estão no inconsciente. Um exemplo claro que mostra isso é quando você tem o conhecimento que em um determinado momento você não consegue se lembrar. Então você tem o conhecimento de como é aquilo mesmo, qual é aquela palavra. Você sabe que está esse conhecimento em você, mas ele não está acessível naquele momento, mas ele existe. Sim. E em um determinado momento ele volta. Então, o inconsciente é muito, tanto pessoal quanto coletivo, é muito maior do que o consciente. E existem forças, existem padrões que nós aprendemos, formas de apego que nós aprendemos também, que nós adquirimos, que nós não temos consciência. A maioria das pessoas não tem consciência, que faz com que nós façamos a mesma coisa várias e várias vezes, repetidas vezes. Né? Daniel, você pode me dizer essas formas de apego? Sim, então a teoria do apego já é um ramo que não é da obra do Jung, mas que eu gosto muito, que entende que na primeira infância, ou seja, nos primeiros anos de vida, nós desenvolvemos um estilo de apego. Sim. Então, quando nós recebemos carinho e afeto dos nossos pais e nos sentimos acolhidos e seguros, nós desenvolvemos um apego seguro. Quando esses pais têm uma inconstância nesse carinho, então em alguns momentos eles dão carinho, em outros eles não dão, ou esse carinho é muito condicional a você ser uma boa garota, você desenvolve um apego ansioso. Então você sempre sente que você pode perder aquele amor a qualquer momento. Sim. E vive com esse medo. Sim. Se você tem pais que não acolhem o que você sente, que são ausentes, que realmente não escutam, são muito distantes daquela criança, você desenvolve um apego evitativo. Então, como um instrumento de sobrevivência, você diz, eu preciso me virar, eu não posso confiar com meus pais. E aí você desenvolve um tipo de apego que depois, num relacionamento amoroso, você sempre vai buscar distância quando a pessoa chega muito perto. Então, esse é o apego evitativo. E isso muitas vezes se reflete nos nossos relacionamentos. Inclusive, eu fiz um episódio aqui sobre relacionamentos em redes sociais e trouxe uma psicanalista, Stephanie. Ela tem um canal também que se chama o Ressignificar e ela trouxe os apegos. Apego ansioso, apego evitativo. E ela começou a estudar tudo isso quando ela estava casada, justamente para salvar o casamento, mas no final das contas ela se separou do então marido e eles hoje são mais amigos do que na época que eles eram casados. E no atual relacionamento dela, ela identificou que ela, por exemplo, tinha um apego ansioso e que o namorado dela tinha um apego evitativo. E é muito comum isso, tá? Existe na literatura o que se chama de armadilha evitativo ansioso. Porque eles se atraem e ficam numa dinâmica cíclica. Sim. O ansioso fica sentindo que não está tendo a proximidade que ele gostaria e busca mais proximidade. O evitativo começa a se sentir afogado por aquela... Assustado. E aí ele começa a criar distância. E aí vem um rompimento e aí depois eles acabam se reaproximando, porque os dois, no final das contas, têm medo de abandono. Sim. Mas se desenvolveram, como eu dei o exemplo, de formas diferentes. E aí o ciclo se repete várias e várias vezes. Isso é o que a gente chama de relacionamento disfuncional? Então, Você não gosta dessas nomenclaturas? Eu não gosto de rotular as coisas. E, aliás, isso é da tradição do Jung e da psicanálise complexa, a busca de não rotular as coisas. O Jung entendia que o trabalho na clínica é muito individualizado. Na academia, como, por exemplo, com os próprios arquétipos, nós podemos dizer
criar categorias, porque senão fica impossível de falar sobre qualquer coisa, se tudo for no nível do sujeito. Sim. Existe uma coisa mais abstrativa, isso é possível, felizmente é possível. Mas dizer que é disfuncional ou não, assim, não é agradável. Sim. Porque os dois vão ficar insatisfeitos nesse relacionamento. Sim. Né? E aí, das duas, uma. Ou eles rompem, porque vão chegar à conclusão que um não atende às necessidades do outro, ou os dois terão de fazer um trabalho para mudar o estilo de apego, para buscar um apego mais seguro. E isso é possível. Tá? Isso é muito bom. Isso, inclusive, é consenso na literatura sobre o tema. É possível desenvolver um apego mais seguro. Então, os dois do casal estão aptos e têm vontade de buscar esse apego mais seguro? Essa é a grande questão. É a vontade e a decisão. Se um não tiver, não será possível resolver o problema. Sim. Se o evitativo disser, não, eu sou assim mesmo, eu sou independente, eu não quero pegação, quero o meu espaço, não quero saber, não, então ele não vai atender as necessidades do outro lado. E o ansioso também, se ele ficar sempre muito inseguro, com muito medo, sempre muito enciumado, isso também ele vai ter que ir para o lado mais seguro, porque isso de fato é sufocante. Sim. Só que os dois lados vão ter que ir mais ao centro, mais ao apego seguro, para que seja possível o casal continuar junto. E chegar nesse apego seguro provavelmente é um caminho rumo a trazer à luz a consciência das histórias, abordando isso de uma maneira, não é, de acolhimento e com paciência num processo mesmo. Exatamente. Então, nesse caso, isso é uma coisa que conversa muito. O psicanalista freudiano tem muito a aprender com a teoria do apego, como na psicanálise junguiana, como o psicólogo clínico também pode aprender muito a esse respeito, o psiquiatra, porque são realidades. Nós vemos isso nos relacionamentos. Muito. Não é pouco, não. E no meu trabalho, pelo menos, tem sido efetivo exatamente identificar primeiro qual é como funciona o apego da pessoa, ela toma consciência disso, porque nós não temos consciência, eu não tinha consciência disso antes de eu ter contato com esse conhecimento. Então, eu tenho um apego ansioso, eu tenho um apego evitativo, isso já é uma revelação grande em si mesmo. Sim. É depois por que eu tenho isso, depois vamos analisar a infância da pessoa, costuma ser fácil. Tá? E engraçado, eu já tinha uma ideia bem mais assim, deve ser muito complicado. Não costuma ser, não. Porque, assim, no caso do evitativo, costuma ser um pouco mais difícil porque ele tem mais dificuldade de se abrir. Mas mesmo assim, você vai perguntando, vai se conectando e entendendo aquela estrutura do cuidado que os pais davam para aquela pessoa e acaba identificando a origem daquele apego evitativo, por exemplo, ou do apego ansioso, ou do outro que faltou falar, né, que são 4, que é o desorganizado ou o evitativo medroso. São 4 tipos de apego. Nossa. Isso daí dá assunto para um outro podcast. Já teve a Stephanie, você agora, trazendo a sua visão. Ainda daria... É muito assunto, é muita gente que passa por isso, eu acredito. E se isso for mais difundido, as pessoas vão ter pelo menos consciência acerca desse conhecimento que já foi desenvolvido, é colocado em prática hoje pelos profissionais. Concordo, né? Concordo. E a busca da minha parte é que o casal continue junto se ele for casado, né? Sim, com certeza. Uma construção. Nós buscamos eu busco, pelo menos, né? Seguramente há pessoas que não pensam assim, mas eu busco tentar manter o casal. Mas, de fato, se um não atende às necessidades do outro e não tem a vontade dos dois de buscar esse centro, realmente não tem como a coisa funcionar. Sim. Né? E se a pessoa souber do seu estilo de apego antes de se relacionar com alguém, ela já sabe melhor quais são as suas próprias necessidades. Então, por exemplo, se você tiver apego ansioso, eu não faço a mínima ideia, tá? Mas vamos supor que você tivesse. Sim. E você vai se relacionar com o evitativo, se você tiver consciência disso... Eu não sou Marte, eu não sou masoquista. Se você tiver consciência disso, você vai dizer, opa, esse cara tem apego evitativo. Não é para mim. Eu preciso de outro que seja seguro ou ansioso que nem eu. Sim. Porque aí eu vou me sentir acolhido. Eu acho melhor desenvolver o apego seguro, mas... Sim. É possível que você tenha um relacionamento satisfatório. Sim, né? Com certeza. Daniel, e assim, nas suas negociações ainda no trabalho, com a sua equipe e também com os parceiros, já aconteceu situações provavelmente já aconteceu de você identificar algum padrão numa conversa e tal. Você identificando, você já deve ter colocado em prática algumas
não é técnicas, mas essa aproximação com conexão e humanidade. E como você falou, chegou a bons resultados. Ou nem sempre também, né? Nem sempre. De fato, nós percebemos alguns padrões, né? Vemos algumas questões de personalidade. Dificilmente chego no apego, porque não costuma ter essa intimidade com as pessoas. Mas, na verdade, ali não é um ambiente clínico, né? Então às vezes você tem até que se segurar, às vezes numa ânsia de querer ajudar alguém, de trocar uma ideia. Exatamente. Existem as personas, né, que nós temos de nos vestir na vida social. Isso faz parte, não é uma falsidade. É importante. Faz parte da... Faz parte da vida social. Eu chamava isso de máscaras. A Joyce no podcast, a Joyce no serviço público. Mas são máscaras, né? Como mãe. A persona é a máscara que os atores usavam no teatro grego, né? Então são máscaras, são personagens, né? Que nós precisamos... É funcional ter esses personagens, né? E existem ambientes que nós vamos nos portar de uma certa forma e ambientes que nós vamos nos portar de outra. Agora, existe... A pessoa na sua forma mais integrada. E esse é um dos grandes objetivos da clínica dita junguiana, que é a individuação, que a pessoa consiga integrar esses conteúdos que ela tem, mesmo os negativos, ter uma integração disso e se sentir mais plena. Feliz, eu diria até. Mais plena. E se for infeliz, com uma grande consciência dessa infelicidade e um grande senso de quê? De protagonismo na própria história. Nós estávamos falando dessas forças, desse estilo de apego, nós podemos ser escravizados por essas forças do inconsciente. Sim. O que nós queremos na clínica é que a pessoa seja protagonista da própria história e que ela consiga realizar aquele potencial que ela realmente tem e aceitar o que ela não tem também. Daniel, assim, considerando toda essa questão, que é um iceberg, só a pontinha é o consciente, que está ali para fora, e lá para profundo, vamos dizer assim, é o nosso inconsciente. Na clínica, com a psicanálise, você acredita que a gente pode acessar esse inconsciente em conversas conscientes? Ou você acredita que também tem outros métodos que a gente pode trazer à luz, questões inconscientes que estão nos atrapalhando, ouvindo músicas com frequências que eu estou trazendo o que eu ouço por aí, tá? Claro. Que pode ajudar várias pessoas. Músicas de não sei quantos hertz, relaxamentos, meditações, visualizações. Ok. Nós temos algumas técnicas que são específicas da psicanálise complexa. Tá? A primeira delas, mais clássica, é a análise dos sonhos. Sim. Nos sonhos, você tem o acesso mais puro, entre aspas, ao inconsciente. Então, é muito útil e muito relevante quando o analisando traz sonhos para a clínica. Então, esses sonhos revelam muitas coisas para o próprio analisando e possuem uma riqueza simbólica imensa. Sim. Existe outra prática, essa menos conhecida, mas muito interessante, que é chamada de imaginação ativa. Tá? Imaginação ativa é um acesso direto a conteúdos do inconsciente, mas sem adormecer. Então, consiste na seguinte prática. A pessoa fecha os olhos em um local que ela esteja bastante confortável, e ela tenta não pensar em nada racionalmente, até que apareça alguma imagem. Por exemplo, aparece um cavalo. Sim. E aí você foca nesse cavalo e acompanha essa imagem e você acaba tendo uma espécie de sonho acordado. Isso se chama imaginação ativa. Também é uma técnica muito rica. Existem outras técnicas menos diretas, como, por exemplo, a associação de palavras. Então, eu pego uma lista de palavras, isso o Jung usava muito mais no começo da sua carreira, e começo a pedir para que você me fale a primeira coisa que ocorre na sua mente. E você acaba tendo acesso a conteúdos inconscientes. Por exemplo, algumas coisas são claramente racionais. Digamos, eu falo garfo, você fala prato. Racional. Sim. Mas aí eu falo faca, você fala filho. Aí, é uma troca ali que está... E aí acabam aparecendo, aí você acaba, por exemplo, descobrindo que a mãe, certa vez, esfaqueou o filho num momento de ira, e esse conteúdo existe, ela faz uma associação que parece estranha. Essa é uma técnica interessante. Não tão usada na fase tardia do Jung, não tão usada na clínica complexa recentemente, mas que é muito interessante, né? Dá até para, não que eu recomende que faça isso, dá até para brincar com os amigos de associação de palavras, porque é muito interessante. Devem sair umas coisas assim do arco da velha, conversando com os amigos. Coisas que você nem espera. Com entendeu? certeza. Por exemplo, falando de relacionamento, às vezes você fala palavras como, por exemplo, relação sexual, aí a pessoa fala o nome do ex.
Ó, Na clínica, né? sim. Por isso que é melhor não brincar disso com os familiares. Sim, para não dar confusão. Aparecem coisas que às vezes você mesmo não está esperando, né? Nossa, entendi, Daniel. Muito obrigada, assim, por me esclarecer todas essas dúvidas. Fico à disposição. E como que você faz para virar a sua chavinha? Tem dia assim que você passa o dia inteiro trabalhando com negociações. Uhum. Aí, de repente, você vai para o consultório. Uhum. Entra na outra persona. Sim, sim. Eu diria que nem é outra persona, não. Essas são bem parecidas hoje. Elas estão bem sério? integradas. Sim. É o que eu disse, né? O meu trabalho é relacionamento, afinal de contas, né? Existe muito conhecimento jurídico que eu preciso de ter? Sim. Mas é para formalizar em um contrato, um instrumento jurídico, o que é a vontade das partes, o que é aquela política pública, o que é aquele negócio. É uma expressão de algo que nós queremos concretizar dentro Sim. de um texto. Sim. Né? E é muito parecido com o trabalho psicanalítico. É a mesma coisa. E o que você costuma fazer para esvaziar a sua mente de tantas informações, trocas? Acontece da sua bateria social às vezes cair? Frequentemente, sim. Eu tenho, e isso também é uma coisa do Jung, que é muito... Essa eu sei que é difundida, que são as pessoas introvertidas e extrovertidas. Isso é do Jung. Sim. Tá? Muitas Não pessoas sabia. não... É do Jung. Então, o Jung escreveu um livro, ele já trabalhava essa tese antes, mas o livro clássico sobre isso é chamado Tipos Psicológicos. Sim. E lá ele fala de pessoas introvertidas e extrovertidas, que é a direção daquela libido, da energia psíquica. Ela vai... mais para o mundo externo, para os objetos, para fora, ou ela tende a ficar mais dentro do próprio sujeito, né? Eu sou introspectivo e tenho como função principal, são 4 funções da psique. Então, você pensa em uma cruz. Lá em cima você tem o pensamento e embaixo o sentimento. E essas são as funções racionais. Sim, sentimento é racional, é uma valoração das coisas. E na horizontal você tem a sensação e a intuição. Essas são as 4 funções psíquicas que o Jung apresenta nos tipos psicológicos. Você tem uma função principal. Uhum. É o pensamento? É a intuição? É a sensação? Eu acho que é a intuição, eu estou chutando. Então, e aí essa é uma outra coisa importante para você saber sobre você mesmo. Eu, por exemplo, tenho como função principal o pensamento e como secundária a intuição. As outras funções não é que você não tem, mas elas são mais inconscientes, elas são mais, entre aspas, primitivas, que é o meu sentimento e a minha sensação. Né? Você pode intencionalmente desenvolvê-los melhor? Pode e deve, né? Mas eles sempre terão essa característica mais inconsciente, o que não é negativo. Sim. Mas no meu caso, por exemplo, eu me ligo muito à música, né? Eu sou pianista eu me sinto, inclusive, mais inconsciente nessa parte do sentimento, nesse trabalho dos meus sentimentos, e são imagens mais, digamos, ricas do ponto de vista simbólico, do ponto de vista irracional mesmo, do ponto de vista inconsciente, não é direcionado, né? Mas esse aspecto é muito interessante também. Uma técnica, porque eu tenho observado eu mesma, fazendo podcast, tendo várias vertentes, tem hora que eu sempre fui muito animada e sempre gostei de sempre estar rodeada de pessoas. E ultimamente eu estou mais introspectiva, como se a minha bateria social tivesse reduzida e eu tivesse... Não é economizando energia, mas é porque a minha energia também está canalizada para o desenvolvimento de habilidades que eu não estava tão treinada antes e que agora eu estou investindo nessa parte. Perfeito. Existe uma tendência inata, mas existem momentos em que você pode ter essa energia mais para dentro ou mais para fora. Então, você não está sem energia. Ela está dentro de você, a energia é constante. Sim, né? Verdade. Então, ela está dentro de você, provavelmente você está em um momento de autorreflexão, você está em um momento de criação de novos projetos, e acontece muito com o que nós chamamos na psicanálise complexa de meio da vida, que é o que acontece ali mais ou menos nos 36 anos em diante. Né? Existe uma grande mudança, existe uma grande reflexão, existe uma grande mudança no sentido do que você vê como no longo prazo, que é morrer. Sim. Não é mais ser alguma coisa, não é mais ser um médico, ser um jogador de futebol, conquistar. Você já começa a chegar num ponto que é muito diferente da primeira metade. Eu cheguei a essa conclusão perto dos meus 40 anos, que eu queria viver muito bem enquanto eu estivesse fisicamente ativa,
para realizar vários sonhos que eu queria realizar e não pensar apenas no dinheiro ou apenas no profissional, mas integrar todas essas áreas da minha vida. Exatamente, porque você chegou na segunda metade da vida e essa segunda metade tem essa característica. E aquelas pessoas que chegam nessa fase e não se sentem realizadas, por exemplo, quando elas estavam na primeira fase, eu queria ser jogador de futebol. Eu chego aos meus 36 anos e estou fazendo outra coisa, qualquer que seja, ganhando bem ou mal, mas aqueles meus sonhos não se realizaram, gera muita crise. O pessoal fala que crise dos 40 é uma coisa que pode realmente acontecer e é muito ligada a essa percepção. Agora eu cheguei em um ponto que eu não sou mais jovem. Eu não posso mais ficar sonhando com aquilo que eu sonhava antes. Agora eu tenho que sonhar com outras coisas. E é esse o trabalho também. Porque pode gerar crise, pode gerar o sentimento de inutilidade, o sentimento de fracasso. Mas a pessoa não morreu ainda. Não, ainda tem... O que precisa é de desenvolver novos sonhos adequados a essa fase da vida. Esse é o ponto. E com relação a esses estudos, eu tenho estudado bastante sobre persuasão e eu já ouvi várias pessoas, até vou dar um exemplo de um DJ famoso, o Alok. Ele foi para a Amazônia, ou então foi aqui para Chapada, se interiorizou. Enquanto ele tentava fazer aquelas músicas mais voltadas para o algoritmo, que ia bombar, hypar mais, o negócio não estava fazendo tanto sucesso. Mas quando ele entendeu um sentido, encontrou aquilo ali, ou com os indígenas, ou com o pessoal mais nativo, e viu um porquê de como trazer aqueles sons da natureza, integrar isso ao trabalho dele, e levar como se fosse assim, fazendo pulsar mais um sonho, um ideal, isso de fato trouxe o sucesso para o público em geral e o sucesso pessoal dele. Eu estou dando um exemplo de algo que eu li, mas eu tenho observado muito isso. Quando você defende um sonho, algo que realmente mexe com você, ao invés de um objeto, eu quero vender um celular, mas o que está por trás desse celular, eu acho que é um ponto que está muito ligado justamente à conexão com as pessoas, com o público, com a verdade, com a sua verdade em si, assim. Esse é um ponto que eu gosto, que é bastante complexo, né? Muitas pessoas, ainda mais hoje com as redes sociais, com quantidade de seguidores, quantidade de curtidas, têm essa questão, essa vontade de obter o sucesso, mas não depende só da pessoa. Não. Né? Existe uma certa... aliás, não vou dizer uma certa não, a maior parte disso não está sob o nosso controle. Então, a primeira coisa, do nosso ponto de vista, quando nós olhamos o que está no nosso controle, nós temos realmente habilidade naquilo que nós estamos fazendo? Essa é a primeira pergunta. E ter conhecimento se temos mesmo. Né? Então, não adianta eu querer ser pianista se eu não toco bem. Sim. E não adianta eu sentir que eu toco bem. Existem realidades objetivas. Tem que desenvolver aquela habilidade, estudar de fato, fazer pesquisas, colocar em prática. Exato. Você quer, o seu trabalho que você está fazendo aqui, você tem capacidade oratória para fazer esse trabalho? Tenho ou não tenho. Eu me sinto à vontade, ou quando eu vou fazer eu fico me sentindo mal. Aí essas são as partes que nós controlamos. E ainda assim, fazendo tudo certo, no melhor ambiente, com o melhor equipamento, ainda nós não sabemos, de fato, o que vai acontecer, quais são aquelas infinitas variáveis que vão fazer o sucesso acontecer ou não. Porque, por exemplo, você fez esse vídeo aqui comigo. Sim. E aí alguém que já é famoso vai assistir, vai postar na página dele e aí você vai ficar famosa. Sim. Você tem controle sobre isso? Não tem. Não tenho. Não tem. Você fez um trabalho aqui que, por algum motivo, muitas pessoas estão pensando no que nós falamos aqui. Sim. E aí também alguém vai ter contato, isso vai ser compartilhado, as pessoas vão gostar disso e vai ficar famoso. Nós não temos controle sobre isso. Não. E a consciência dessa falta de controle e a aceitação disso é muito importante, porque pode vir o sentido de fracasso. Eu sou um fracasso porque eu fiz tudo, eu investi, eu tenho habilidade e eu não consegui atingir o resultado. Nem sempre depende de você. E é importante aceitar que a realidade é assim, a realidade, ter contato com a realidade. A realidade Sim. é essa, não depende só da nossa vontade e das nossas habilidades, depende de muito mais forças. E aí, trazendo um exemplo prático de como a mitologia tem conexão com a psique. Sim. Os gregos tinham um conceito que era o seguinte: quando você não respeita os deuses, você está em um estado chamado de híbris. Esse estado sempre traz a deusa Nêmesis, que é a da vingança, é a que vai fazer você pagar por essa sua arrogância de achar que está acima dos deuses.
E como você evita a híbris é com a sofrósina, é com a temperança. É manter esse estado de aceitação, de equilíbrio, que faz com que você aceite quem você é e como a realidade também se impõe a você. Tá? Sendo até um pouco mais brutal para deixar marcado. A pessoa que perde uma perna, não adianta ela imaginar que ela continua tendo a perna, ela vai ter que aceitar a nova realidade de que agora ela não tem uma perna. É uma coisa muito triste? É horrível? Mas essa é a estrutura da realidade. E a forma de ter mais integração é aceitar essa realidade e conseguir ter a sua própria adaptação a esse novo estado. E ter essa aceitação e essa integração. Perfeito, perfeito. E eu lembrei muito do livro que eu acabei de ler, do Viktor Frankl, do Sentido para a Vida, que fala dessa adaptabilidade. Que se a pessoa está naquele cenário de vida e ela tem esse momento com a realidade, mas ao mesmo tempo ela projeta outras cenas mais futuras, mas de acordo, trazendo um pouco do que ela se tornou naquele momento, naquela realidade, isso pode virar essa chavinha. Usando esse exemplo da perna que você deu. Exato. E esse é um livro, só para deixar claro para quem assistir, ele não é da linha do Jung. Isso. Ele tem uma linha própria chamada de logoterapia, mas é um livro que mostra grande parte do que nós falamos aqui, porque ele estava em um campo de concentração na Alemanha nazista. Então ele estava numa situação péssima, ele trabalhava descalço na neve, comia muito sopa rala. E quem sobrevivia ao campo de concentração é quem tinha um mundo interior rico, não é quem era fisicamente forte. Verdade. Isso é uma coisa que ele cita no livro. Sim, muito, muito interessante os seus apontamentos aqui. Mas a gente está chegando aqui para o final do nosso episódio, que foi muito rico. Eu quero já te agradecer de antemão. Mas a gente vai para um quadro, vozinho de pirlim pim pim com a Joy, que você não vai escapar. Não tem problema, estou pronto. Olha, é um bate-bola. Uhum. Algumas perguntas eu tenho anotadas aqui no meu celular, mas uma eu já tô com ela na ponta da língua. Uhum. Dentre os arquétipos do Jung, Yang, ó. Olha aí uma troca de palavra, que eu acabei de me entregar aqui, Yang. Na verdade, elas são sinônimos, né? Jung é Yang, que é inglês, em alemão, né? É jovem. Jovem. Isso. Mas é o sobrenome do psiquiatra suíço, né? Qual é o arquétipo que você mais se identifica? Bom, eu não entendo que alguma pessoa deva se identificar com um arquétipo específico. Que você não gosta nem de rotular, mas... E nós temos vários, mas... Para responder de uma forma não chata, seguramente hoje eu busco muito e tento me conectar muito com o que seria o sábio, né? É o que eu estava pensando. Conhecimento, mas eu não posso deixar de lado o herói, porque eu tenho a minha jornada pessoal e espero que as pessoas tenham as suas próprias jornadas e sejam heróis da sua própria história, né? Sim. E também o curador, né? O curador ferido, que é esse trabalho que eu faço na clínica agora. Que maravilha. Dentre as negociações que você participou, você lembra de alguma específica que te trouxe ou um aprendizado muito grande ou uma realização muito grande que você colocou em prática, esse olhar, essa escuta? Olha, eu não consigo escolher uma só, sempre São muitas, isso. Né? Sempre, porque, como eu disse, quando você tem vocação para o trabalho do serviço público, você busca o bem-estar das pessoas, você busca o resultado. No caso da Telebrás, a inclusão digital, a conectividade. Então, eu sempre me conecto bastante aos trabalhos que eu estou fazendo. Isso me traz muita satisfação. O que não traz tanta satisfação, por exemplo, é responder a auditoria, mas faz parte do trabalho, não tem como evitar, né? É uma coisa que precisa de existir e nós temos de conviver com isso. Lembra da realidade, aceitar essa realidade. Sim. Que aí você até vai mais preparado. Sim, eu nunca tive nenhum problema, muito pelo contrário, né? Mas não é tão agradável quanto entregar uma conectividade em um local que não tem. Sim. Entende? É um trabalho mais burocrático, mais interno, né? Mais interna corporis, né? Tem uma pergunta que eu anotei aqui, só para eu ter certeza, para eu não perder. Eu vou olhar aqui na minha cola. Um conselho que você daria para quem quer vender mais, entendendo melhor as pessoas? Bom, tudo conectado com o que nós falamos. Conecte-se com as pessoas. Não tenha um ponto de vista predatório. Não pense que o bom é quando é bom só para o vendedor, né? Tem de ser bom também para quem está comprando, inclusive porque é isso que vai trazer perenidade e desenvolvimento, né? A pessoa vai voltar a comprar com você, vai voltar a fazer negócio com você, se for bom para as duas partes. Então, conecte-se, entenda o que o outro precisa e tente entregar a necessidade daquela pessoa
com um valor que seja justo para aquilo que você está entregando. Perfeito. Muito obrigada. Eu acredito que muitas pessoas estão descredibilizadas de tantas ofertas que vê por aí na internet. A gente não sabe diferenciar o que é golpe, o que não é. E quem tem um nome a zelar, uma credibilidade, que é a pessoa que está sempre preocupada com que os dois saiam ganhando, com certeza consegue se destacar. Exatamente. E nós estamos aqui sendo protagonistas da nossa história, nós queremos um nome que tenha valor. Não um nome que tenha desvalor. E isso Sim. é muito importante. E quando chega na metade da vida, isso é um ponto muito importante. O nome que eu construí, o que eu plantei, trouxe valor ou não? Essa é uma meditação inevitável nessa fase. Com certeza. Daniel, muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi uma honra conversar com você, te reencontrar alguns anos após a Telebrás. E eu posso dizer que eu estou vendo aqui um novo Daniel, diferente da projeção que eu fiz das últimos encontros na Telebrás. Muito obrigada por trazer tantos esclarecimentos, conhecimento, referências, ensinar um pouquinho para a gente aprender, sair um pouco da ignorância e saber algumas diferenciações, ter um pouco mais de contato com esse universo das conexões visíveis e invisíveis. Muito obrigado. Espero que tenhamos uma próxima oportunidade. É isso, mas a gente vai ter, porque ainda tem assunto para muitos outros episódios. É exatamente por isso. Obrigada, Daniel. Muito obrigado.